se o compressor não parte, pode ser um problema num relé, num protetor térmico ou no próprio termostato. Cabo de força, alguma coisa assim. Isso é um problema característico de um refrigerador convencional, mas que também é um problema, pode ser um problema num refrigerador frost-free. Então, qual seria a diferença assim, de um refrigerador convencional para um frost-free? Diferença em questão de defeitos, né, do frost-free, seria um defeito característico do circuito responsável pelo degelo desse refrigerador. E que defeito seria esse? A maioria dos sintomas de defeito no refrigerador frost-free relacionados ao circuito responsável pelo degelo causa o seguinte problema: o refrigerador gela na parte de cima e não gela na parte de baixo. Então, se o meu refrigerador, ele de algum modo ele está gelando, né? Nesse caso, gela na parte de cima e não gela na parte de baixo, e eu estou falando de um refrigerador frost-free, eu já posso eliminar completamente todos esses componentes aqui. Se está gelando na parte de cima e não está gelando na parte de baixo, então assim, se está gelando, meu compressor está funcionando, eu tenho fluido refrigerante nesse sistema. Caso contrário, seria um problema que o equipamento não estivesse gelando. Mas nesse caso, como está gelando, o meu problema só pode ser no circuito de degelo. Nesse circuito de degelo existe uma série de componentes, tá? Basicamente todos ligados em série, se tratando dos equipamentos mais antigos, todos eles ligados em série. Então, se falhar algum componente, esse meu circuito do degelo para de funcionar. E aí, por que causa esse efeito, né, de gelar em cima e não gelar embaixo? Um refrigerador do tipo frost-free, duas portas, freezer em cima e refrigerador embaixo, ele utiliza um sistema de ventilação forçada. Então, a parte de baixo é refrigerada por uma tomada de ar frio da parte do freezer. Existe uma caixa de ventilação com um ventilador, que é isso aqui, ó. É uma caixa de ventilação onde eu tenho um ventilador responsável por jogar esse ar frio daqui de cima, onde fica a minha evaporadora, para baixo. Uma saída aqui, ó. E por aqui ele direciona o ar frio para a parte de baixo do meu refrigerador. E o que acontece é que quando há um problema no circuito de degelo, e aí o gelo que é formado na minha evaporadora, ele não derrete mais, acaba criando blocos de gelo que obstruem essa passagem de ar frio para a parte de baixo. O próprio gelo entope aquela galeria ali por onde passa o ar frio. Então o ar aqui em cima continua gelado, mas aqui embaixo fica quente. E aí eu volto a repetir. Posso estimar aqui 95% dos defeitos em refrigerador frost-free, no circuito de degelo, o sintoma, né, que aparece para o usuário do equipamento é gela em cima e não gela embaixo. Então nós vamos ver, e o circuito de degelo, ele serve justamente para isso. Um refrigerador convencional, no momento que eu ligo ele, que eu coloco ele em operação, que a gente chama refrigerador gelo estático, é o nome técnico correto, né, desse tipo de equipamento.
Quando eu ligo esse equipamento, coloco ele para funcionar, ao longo do tempo, ele começa a criar gelo no meu evaporador. E aí aquele bloco de gelo vai aumentando, aumentando, até que num determinado momento eu sou obrigado a desligar esse equipamento e descongelar, né? O que a gente chama de descongelar esse refrigerador. Desligo esse equipamento, deixo aquele gelo todo derreter, faço uma limpeza, uma higienização dentro do refrigerador e volto a operar. O refrigerador frost free, ele foi criado justamente para o usuário não ter essa preocupação. Então o refrigerador frost free, ele faz esse degelo automaticamente. Existe um ciclo de funcionamento desses equipamentos que constituem basicamente durante 8 horas o refrigerador frost free funciona como um refrigerador comum, é o compressor ali ligando e desligando, controlando a temperatura aqui dentro. Ele funciona assim durante 8 horas aproximadamente. E depois desse período, ele desliga o compressor e aciona o circuito de degelo. Porque 8 horas é um tempo suficiente para criar uma camada de gelo na minha evaporadora. E aí basta alguns minutos para derreter esse gelo e aí inicia um novo ciclo. Entendido isso, eu vou passar para vocês aqui, vou desenhar um esquema aqui de um refrigerador frost free simples, né? Um equipamento mais antigo. Eletricamente falando, se eu pensar que a parte mecânica do refrigerador é responsável por fazer gelo, né? Por retirar o calor de dentro do ambiente e aí, por consequência, acaba formando gelo na serpentina, de uma maneira geral, o, o, o que derrete gelo, né? O que derrete gelo é calor. E aí, quando eu penso em calor, se eu for pensar num componente elétrico que gere calor, primeiro componente que me vem à cabeça é o quê? É uma resistência. Resistência é um componente elétrico específico para criar calor. Por isso eu tenho resistência do chuveiro elétrico, resistência de uma cafeteira elétrica, resistência de um secador de cabelo, infinitos eletrodomésticos que produzem calor. O único componente que gera calor, em comum, né, a todos esses equipamentos, é a resistência. E no refrigerador não é diferente. O componente utilizado para gerar calor e derreter esse gelo da evaporadora é uma resistência. Então ele funciona mais ou menos assim. Ó. Eu tenho a minha resistência. Essa resistência ela fica encostada na minha evaporadora, ela fica junto à minha evaporadora. Para quê? Porque é para quando essa resistência ligar, ela vai aquecer um pouco a minha evaporadora e derreter aquele gelo que foi formado. Em série com essa resistência, eu tenho um dispositivo de proteção, que pode ser um fusível térmico, pode ser um componente chamado bimetal. Para que serve isso? Serve para que não aconteça um, um, um defeito ou alguma coisa que cause a ligação dessa resistência sem que haja gelo no refrigerador. Caso isso acontecesse, a resistência ia aquecer de maneira descontrolada a ponto de derreter algum plástico, algum componente interno desse equipamento. Mas eu falei para vocês que o refrigerador frost free, ele de um modo geral, ele funciona 8 horas, o compressor,
produzindo gelo, né? Retirando calor de dentro desse equipamento. E após 8 horas, ele faz o degelo automaticamente. Se eu estou marcando um tempo, né? 8 horas e 10 minutos, que seja, 8 horas 8 horas o funcionamento do compressor, 10 minutos o funcionamento da resistência. Então, se eu estou falando em marcação de tempo, o equipamento que eu utilizo para marcar tempo, né, para a gente memorizar assim, é o quê? É o relógio. Então, dentro do refrigerador Frost Free, eu tenho um relógio que se chama timer. É ele que vai dizer qual é o momento do compressor funcionar, qual é o momento da resistência funcionar. Como eu falei na aula de eletricidade, a alimentação, né, que vem da tomada, que vem da concessionária, num circuito 127 alternados, padrão light, né, Rio de Janeiro, é o que? É uma fase e um neutro. Tá? Eu vou fazer esse meu barramento de neutro aqui para o final do circuito, que eu quero mostrar para vocês. E essa minha fase eu vou jogar no meu timer. Então a minha fase entra aqui e o meu neutro vem aqui para o final. No meu refrigerador, como eu falei para vocês, eu tenho um compressor e tenho a minha resistência, que vai ser responsável por fazer o degelo. Nesse ponto aqui eu vou dividir e vou jogar o neutro para a resistência e vou jogar o neutro também para o meu compressor. Para que esse compressor funcione, eu preciso fazer com que essa fase chegue até ele. Para fazer com que essa resistência funcione, eu preciso fazer com que essa fase aqui chegue até ela, fechando um circuito, fazendo um circuito fechado. Então o timer, ele nada mais é que uma chave que hora vai estar fechada com o compressor, hora vai estar fechada com a resistência. Isso é uma chave. Hora está para o compressor e hora está para resistência. Ligando isso, ligaria aqui. Em série com essa resistência, eu vou colocar o meu bimetal. Então, para que essa resistência aqueça, eu preciso que o meu timer esteja fechado para o circuito da resistência e esse meu bimetal, ele também precisa estar fechado. E aí eu fecho o circuito. Mas o bimetal, ele só fecha esse contato aqui entre o timer e a resistência se a temperatura na evaporadora estiver muito baixa, em temperaturas negativas, tá? Se de repente o meu refrigerador se não tiver gelo no meu refrigerador, esse bimetal ele fica aberto. Então, mesmo que o timer feche o circuito com a resistência, o bimetal estando aberto, eu não vou ter uma corrente elétrica circulando aqui, a minha resistência ela não esquenta. Mas como é que funciona o timer? O
timer é o seguinte. Esse aqui é um timer mecânico. Esse componente aqui, ó. É um timer mecânico. O que que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um micromotor, um conjunto de engrenagens e os terminais desse lado de cá. Como é que ele funciona? Esse meu micromotor, ele fica alimentado pela tensão da rede e fica o tempo inteiro funcionando. Enquanto ele funciona, esse meu conjunto de engrenagens, ele vai virando, vai girando, e num determinado ponto ele aciona uma chave para o compressor, e em outro momento ele aciona uma chave para a resistência. Vamos lá, ó. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Meu timer. Eu tenho 4 terminais nesse timer. E eles são numerados. Eu tenho ali o terminal na sequência. Deixa eu achar o for. Terminal 2, terminal 1, terminal 4 e terminal 3. Quem são esses caras aqui, ó? Terminal. Deixa eu desenhar aqui, ó. 2, 1, 4 e 3. Isso aqui é a máquina do meu relógio. É o meu micromotor e o conjunto de engrenagens. Esse terminal 3 é a alimentação direto para o meu micromotor. E o terminal 1 é o comum dessa chave. E desse comum também sai uma alimentação para o meu motor. Então, se tratando de corrente alternada, a alimentação que chega da tomada, é como se eu ligasse aqui o meu neutro e aqui a minha fase. Esses outros dois terminais, que são o terminal 4 e o terminal 2, nesses dois terminais eu tenho um contato que liga o pino 1 ao pino 4 ou o pino 1 ao pino 2. Esse mecanismo aqui dentro vai fazer exatamente isso. Ele vai ficar 8 horas numa posição e 10 minutos na outra posição. 8 horas na posição que alimenta o meu compressor e 10 minutos na posição que alimenta a minha resistência. E aí eu já mostro para vocês aqui alguns testes que nós podemos fazer com esse timer. Eu posso pegar meu equipamento aqui e colocar na escala de continuidade. Ó. Juntei as ponteiras. Ele dá continuidade, abrir, ele para. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar qual pino, entre o pino 2 e o pino 4, qual pino vai para o compressor e qual pino vai para resistência desse meu equipamento. Como é que eu faço isso? Nessa parte aqui, ó, é onde fica o eixo do meu mecanismo. Se eu segurar aqui, ó, eu consigo girar esse timer, como se eu estivesse avançando um relógio de ponteiro. E ele faz um barulhinho, ó. Deu um estalo.
Esse primeiro estalo que deu, na verdade esse caminho mais longo, deixa eu fazer aqui de novo, ó. Enquanto eu giro o timer, ele vai fazendo esse barulho, bem característico. Como se fosse o tempo passando. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Deu o primeiro estalo. Ele veio num período longo, né? Esse eixo foi girando, girando por um longo período e de repente deu um estalo. O que foi isso? Ele estava no período de 8 horas, quer dizer, ele estava no período onde o timer manda a alimentação para o compressor, e no momento que ele deu esse primeiro estalo, ele desligou o compressor e passou a mandar a alimentação para minha resistência. Se eu continuar girando mais um pouco, ó, ele já deu um estalo e já voltou para o compressor. Então, se eu sei que esse período longo é o compressor, e no momento que ele dá o primeiro estalo, ele fecha com a resistência, eu consigo identificar. Então vou colocar ele aqui, ó, na posição longa, que é a posição do compressor. E vou fazer o quê? Vou medir entre o pino 1 e o pino 2 e ver se ele dá continuidade. Ó, não deu continuidade. Agora, se eu medir entre o pino 1 e o pino 4, ele deu continuidade. Então a alimentação, ela entra pelo pino 1 e sai pelo pino 4 para o compressor. Se eu continuar girando, deu o primeiro estalo. Se eu for medir aqui agora, ó, entre o pino 1 e o pino 4, já não deu continuidade. Então, assim, se o pino 4 é a alimentação do meu compressor, ele nesse momento ele desligou o compressor. Agora, se eu medir entre o pino 1 e o pino 2, ele está dando continuidade. Ó, pino 1 e pino 2, continuidade. Pino 1 e pino 4, circuito aberto. Se eu girar mais um pouco, já deu o segundo estalo, pronto. Ó. Pino 1 e pino 2 aberto, pino 1 e pino 4, continuidade. Então eu já sei, fazendo esse teste, eu já sei que o pino 4 é o que vai para o compressor e o pino 2 é o que vai para a minha resistência. O pino 1 e o pino 3 são as alimentações do meu micromotor. Um motor elétrico, se eu pegar esse motor aqui, por exemplo, que é um motor de ventilador da caixa evaporadora, o que compõe esse motor? Todo motor elétrico, ele tem um estator, que é essa gaiola de ferro aqui em volta, e o meu rotor, que é a parte que gira do motor. Então tem um estator e tem um rotor. No estator de todo motor elétrico, eu tenho uma bobina de cobre, eu tenho um enrolamento de cobre, que é onde eu vou alimentar esse motor. Como é que ele funciona? Na hora que eu alimento essa bobina de cobre cria um campo magnético no estator e esse campo magnético faz o meu rotor girar. Então, uma bobina de cobre, eu consigo medir a continuidade dela, a resistência elétrica dela.
E é isso que eu vou fazer no meu timer. Se eu sei que a alimentação para o meu micromotor entra entre o pino 3 e o pino 1, se eu colocar meu equipamento aqui na escala de ohmímetro para medir resistência, se o meu micromotor estiver com a bobina boa, com enrolamento bom, eu consigo medir a resistência dele. Ó. Nesse caso aqui, 6,8K, 6,8 quiloohms, quer dizer, 6.800 ohms. Eu medindo aqui entre o pino 1 e pino 3. Isso significa que o enrolamento do micromotor dentro do timer tá bom. Diferente disso seria o que? Toda bobina de cobre, toda bobina magnética, ela pode apresentar dois defeitos. Quais são eles? Ou essa bobina de cobre ela pode estar aberta, e aí se essa bobina está aberta, eu não consigo fazer medida nenhuma, tá? Ou ela pode estar em curto, e aí ela estando em curto, eu vou encontrar um valor de resistência muito baixo, próximo de zero, como eu estou fazendo aqui juntando as duas ponteiras do instrumento. Então, se eu for testar um timer e fizer a medição aqui entre o pino 1 e pino 3 e ele não marcar nada, significa que a bobina desse micromotor está aberta. Agora, se eu for medir entre o pino 1 e pino 3 e de repente encontrar um valor muito baixo, próximo de zero, significa que essa bobina está em curto. O normal é a gente encontrar um valor relativamente alto, como nesse caso aqui, 6.000, arredondando, 6.800 ohms. Quais são os defeitos que esse componente ele pode apresentar? Bom, vamos lá. Todo relógio que para de funcionar, né, se de repente um relógio de pulso acaba a bateria, ele vai marcar a hora? Não. Então, se ele não marca a hora, ele não vai fazer mais essa seleção entre 8 horas o compressor e 10 minutos a resistência. Simplesmente, o meu relógio parou. E aí esse relógio ele pode parar em duas posições. Ou ele vai parar no compressor, e aí vai ficar o compressor habilitado a funcionar o tempo todo, ou ele pode parar na resistência. Veja bem que eu não falei que meu compressor vai ficar ligado direto o tempo todo, não. Se o meu timer para na posição do compressor, o meu compressor ele vai ficar habilitado a funcionar durante todo o tempo e não vai mais fazer o degelo. O que é esse habilitado a funcionar? Porque quem controla o funcionamento do compressor é o termostato. Então, embora essa chave aqui esteja fechada no compressor o tempo todo, tá, por tempo indeterminado, o meu termostato vai continuar atuando. Então, o meu compressor ele vai ligar e desligar de acordo com a temperatura interna do refrigerador. Mas ele vai ficar o tempo todo habilitado e não vai fazer degelo. Quando isso acontece, qual sintoma o equipamento apresenta? Bom, se ele não está fazendo mais degelo, começa a criar um volume muito grande de gelo dentro da minha caixa evaporadora. E chega um ponto que criou tanto gelo que ele começa a obstruir a passagem do ar gelado de cima para baixo. E aí é o primeiro defeito que pode apresentar o sintoma de gela em cima e não gela embaixo. Tá? Isso se meu timer travar na posição compressor. Professor, e se o timer travar na posição da resistência? Esse é um caso mais difícil de acontecer, até pelo tempo. O timer ele passa 8 horas na posição de compressor e 10 minutos na posição de resistência. Então assim, a chance dele parar
na posição de compressor é infinitamente maior do que parar na posição da resistência. Mas se acontecer, bom, se acontecer de parar na posição da resistência, o meu compressor não vai mais ligar. E aí qualquer refrigerador que o compressor não liga, ela não vai fazer gelo. Então a tendência é esse equipamento degelar, derreter o gelo que tem ali dentro e não vai ligar mais. Então vai ficar quente, né? Vai ficar a temperatura ambiente dentro do refrigerador. Lembrando que mesmo que ele pare na posição da resistência, a minha resistência ela não vai ficar ligada o tempo todo. Ela vai ficar ligada apenas enquanto eu tiver gelo dentro do equipamento. É um dispositivo de proteção até para evitar uma queima, um incêndio no equipamento. Mas vamos lá. Como é que eu testo isso? Eu vou apresentar para vocês os componentes do refrigerador frost free, os componentes do circuito de degelo, e essa sequência, a sequência com que eu vou mostrar os componentes para vocês, é a sequência que vocês devem seguir na hora que estiver fazendo um diagnóstico desse equipamento. Então assim, a gente precisa seguir essa sequência para não se perder no momento que estiver consertando um equipamento. Então, primeiro componente que eu vou observar é o meu timer. E aí os testes que eu vou fazer são esses. Eu vou desconectar os fios que saem daqui do timer e vou medir. Primeira coisa, eu vou medir a bobina do micromotor, pino 1 e pino 3. Tá ali, ó, 6.800 ohms. Então a bobina, a parte elétrica desse motor, tá ok. Segundo teste, eu vou testar o funcionamento da chave de contato. Então vou verificar aqui, ó, entre o pino 1 e pino 4. Deixa eu colocar aqui na escala de continuidade. Pino 1 e pino 4. Ok. Pino 1 e pino 2 está aberto, porque ele está na posição do compressor. Vou seguir aqui com ele até dar o primeiro estalo. E pessoal, esse movimento no timer tem que ser feito de maneira delicada, tem que ser um movimento leve, porque se eu girar isso aqui com muita força, corre o risco de eu passar direto. Ele vai passar pelo ponto que alimenta a resistência e vai voltar para o compressor. E a impressão que eu vou ter é que ele deu apenas um estalo, mas não, ele deu 2 estalos, só que um em seguida do outro. Ó, se eu girar rápido, vou mostrar aqui para vocês, ó, só para vocês entenderem. Se eu girar rápido, ó, escuta o barulho, ó. Ele já deu 2 estalos aqui, então ele já foi para a resistência e voltou para o compressor. Então tem que girar ele um pouco mais devagar. Ó. Deu o primeiro estalo, eu parei. No momento que deu esse estalo, ó, agora o pino 1 e pino 2 tá dando continuidade, e pino 1 e pino 4 aberto. Então já testei a bobina do micromotor, já testei os contatos dessa chave. Mas lembra que eu falei para vocês o que compõe um timer, né? É um micromotor, um motor elétrico bem pequeno, e um conjunto de engrenagens mecânicas. Eu tenho aqui, ó, um timer desmontado para a gente ver ele por dentro, ó. A bobina de cobre que cria o campo, e nessa parte aqui fica o conjunto de engrenagens. Esse micromotor vai girando e vai movimentando essas engrenagens. Pode acontecer de uma dessas engrenagens aqui quebrar um dente, né? Quebrar uma engrenagem, alguma coisa assim. E aí no teste elétrico eu não vou conseguir identificar. Por quê?
Medi a bobina tá boa. Medi os contatos aqui do timer e os contatos estão bons. Como é que eu testo esse conjunto de engrenagens? Eu não tenho tempo suficiente de ficar esperando 8 horas para ver se o timer vai entrar na fase de degelo. Mas eu posso adiantar esse relógio, adiantar esse timer e colocar ele na posição de degelo. Entrou na posição de degelo, eu marco no relógio o tempo e espero. O que vai acontecer? Se esse conjunto de engrenagens estiver bom, no máximo em 10 minutos ele volta para a posição de compressor. Agora, se esse tempo passar e ele não voltar a armar o compressor, significa que esse conjunto de engrenagens está quebrado e aí meu timer acabou parando, eu parei ele na posição da resistência. E aí se a engrenagem está quebrada, ele vai ficar parado ali e não vai sair mais. Então, recapitulando, se esse timer parar na posição de compressor, esse meu refrigerador vai parar de fazer degelo. Parando de fazer degelo, vai formar muito gelo na evaporadora, vai bloquear a passagem de ar frio, vai gelar em cima e não vai gelar embaixo, porque bloqueou a passagem de ar frio. Se esse timer parar na posição da resistência e não andar mais, ele vai derreter o gelo existente, a resistência vai desarmar, vai desligar por proteção, um componente responsável por essa proteção, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então ela vai derreter o gelo, vai desarmar a resistência, mas o timer não vai mandar mais comando para o compressor. Então esse equipamento ele vai ficar praticamente morto. O compressor não liga mais, temperatura sobe e para por aí. O próximo componente que eu preciso verificar é a minha resistência elétrica. Essa peça é a que fica em volta da minha evaporadora e é esse componente aqui responsável por aquecer a evaporadora a ponto de derreter o gelo, tá? A minha evaporadora, ela fica aqui, ó, dentro dessa resistência. A resistência é um componente complicado para trocar. Complicado por quê? Pelo posicionamento dela. Eu preciso desmontar toda a parte plástica que envolve isso aqui para poder acessar a evaporadora, soltar a evaporadora com cuidado para poder tirar a resistência. Mas para eu testar esse componente, eu não preciso desmontar toda essa parte. Basta que eu encontre o conector da resistência, essa pecinha aqui, desconecte ela e meça nos dois terminais aqui se a minha resistência está boa ou se ela está aberta. Resistência, e aí qualquer resistência, não só resistência de refrigerador, resistência de chuveiro ou de qualquer outro eletrodoméstico, ela basicamente ela só apresenta um defeito, que é essa resistência abrir. Então, a princípio, eu não preciso saber qual é o valor dessa resistência em ohms. Basta que eu meça e encontre algum valor de resistência. Se eu não encontrar valor nenhum, como está aqui no equipamento agora com as ponteiras abertas, significa que essa resistência ela está aberta. Eu vou medir essa resistência aqui para ver qual valor eu vou encontrar. Vou colocar uma ponteira nesse terminal e a outra ponteira aqui.
79,7 ohms, arredondando 80 ohms. Tá? Estou medindo aqui nos dois pontos, nos dois terminais dessa resistência. Então, se eu medir um valor de resistência, significa que essa resistência está boa. Se de repente eu medisse, tá? E não encontrasse valor nenhum, como está marcando ali agora, ó. Medi e não encontrei valor nenhum. Significa o quê? Significa que essa resistência, ela está aberta. Se ela está aberta, essa resistência vai aquecer? Não, ela não vai aquecer. Não aquecendo, toda vez que meu timer entrar na posição da resistência para fazer o degelo, ela não vai aquecer, não vai derreter o gelo que se formou. Com isso, ao passar do tempo, vai se fazendo muito gelo, bloqueia a passagem de ar frio, esse refrigerador passa a gelar em cima e não gela embaixo. Então, é mais um componente que, se apresentar defeito, o sintoma que o equipamento vai apresentar é esse: gela em cima e não gela embaixo. Então, na sequência, testei o timer, testei a resistência. O componente que falta testar é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O bimetal. Esse componente, vocês podem observar aí na parte de cima dele, tem uma presilha metálica. Essa presilha, ela fica presa na serpentina do meu evaporador. Então o bimetal ele fica em contato direto com o evaporador. Para que isso? O bimetal ele funciona como uma chave, como um interruptor, ligado na resistência, em série com a resistência. Então, se tiver gelo na minha evaporadora, esse meu bimetal ele está fechado e passa a alimentação para a resistência. E aí toda vez que eu ligo, a resistência aquece, derrete o gelo. Agora, se não tem gelo no meu refrigerador, esse bimetal ele fica aberto. Então, qual é a maneira de eu testar o bimetal? O bimetal, deixa eu voltar aqui. O bimetal, se o meu equipamento tiver sem gelo, né? Um equipamento que está desligado, cheguei na casa do cliente e o equipamento está desligado um tempo, não tem gelo. Não adianta eu testar o bimetal, tentar medir o bimetal, porque ele vai estar o tempo todo aberto. O meu multímetro, o meu alicate amperímetro, ele vai apresentar sempre essa medição aqui, ó. Que na verdade não é medição nenhuma, é um circuito aberto. Ele só vai dar continuidade dessa maneira se esse bimetal tiver numa temperatura abaixo de menos 7 graus. Então uma temperatura bem fria. Isso só vai acontecer se for o caso, se esse bimetal estiver no meio de um bloco de gelo ou estiver bem gelado onde o bimetal está. Se estiver quente, estiver temperatura ambiente, esse meu bimetal está aberto. Não adianta tentar pegar o bimetal e colocar num compartimento com gelo, por exemplo. Por quê? Uma vasilha com gelo. Porque essa vasilha, ela não vai conseguir atingir uma temperatura tão baixa. Então meu bimetal vai continuar aberto. A única maneira de se fazer, de simular, né, o fechamento do bimetal é com fluido refrigerante. Eu pegar a garrafa de fluido refrigerante, jogar um jato em cima do bimetal a ponto de congelar ele. Aí ele dá um leve estalo e fecha o contato. Agora, pensando ali no diagnóstico do equipamento, se eu testei, se o meu refrigerador está fazendo gelo,
Então assim, a parte de refrigeração dele está funcionando, está ok. O problema é degelo, ele não está degelando. Se eu testei o timer e o timer está bom, se eu testei a resistência e a resistência está boa, a única coisa que sobrou desses componentes é o bimetal. Então, se o timer está bom, se a resistência está boa, o único componente que pode ter apresentado defeito é o próprio bimetal. Uma situação que pode ocorrer também nessa formação de gelo a ponto de bloquear a passagem de ar frio da parte de cima para a parte de baixo é por um problema no termostato, que pode travar e fazer o meu compressor ficar ligado o tempo todo. Mas aí eu vou perceber, esse é um tipo de defeito que pode acontecer num refrigerador comum também, de estar produzindo muito gelo a ponto de congelar a água, a garrafa de água, por exemplo, na parte de baixo do refrigerador. O refrigerador está gelando muito. E aí, observando o funcionamento do equipamento, eu vejo que meu compressor não desliga nunca. Volto a falar, esse é um tipo de defeito que pode acontecer tanto no refrigerador comum, o que a gente chama de gelo estático, como no refrigerador frost free. Só que no refrigerador frost free ou num refrigerador gelo estático, mas de duas portas, pode acontecer dele fazer tanto gelo a ponto de bloquear a passagem de ar frio. E aí, mais uma vez, gela em cima e não gela embaixo. Lembrando que esse sistema com timer mecânico são refrigeradores frost free mais antigos, né? ou refrigeradores frost free mais simples. Os equipamentos mais novos, mais modernos, eles não utilizam o timer mecânico. Eles utilizam uma placa eletrônica para controlar. E aí qual é a diferença de um refrigerador timer mecânico para um refrigerador eletrônico? Alguns componentes mudam, como por exemplo, um refrigerador que utiliza o timer mecânico, ele controla a temperatura através de um termostato também mecânico. Como esse aqui, ó, por exemplo, um termostato comum. Esse componente é o responsável por controlar a temperatura. Eu seto a temperatura que eu quero, aqui, mais frio ou menos frio. Esse tubo capilar, que é a sonda, percebe a temperatura e aqui dentro tem uma chave que liga e desliga o meu compressor. Então, equipamento que utiliza timer mecânico, utiliza também para controlar a temperatura o meu termostato mecânico. Já o refrigerador que utiliza placa eletrônica, ele não tem mais o termostato mecânico. Na verdade, essa placa faz o papel do termostato. E como é que a placa vai saber qual é a temperatura que está dentro do equipamento? A placa, ela utiliza esse tipo de componente aqui, que é um sensor de temperatura. No refrigerador frost free, o refrigerador frost free utiliza dois sensores de temperatura. Eu tenho um sensor de temperatura na parte do meu freezer e um sensor de temperatura que eu chamo sensor de temperatura ambiente na parte do refrigerador. Esse sensor que fica na parte de baixo é o sensor que efetivamente vai controlar a temperatura desse equipamento. Então, no meu painel eletrônico, quando eu configuro lá uma determinada temperatura,
é esse sensor da parte de baixo que vai medir e informar para a placa eletrônica se tem que ligar ou desligar o compressor para controlar essa temperatura. E o meu sensor da parte de cima é o que vai dizer para a minha placa eletrônica se tem gelo ou não na evaporadora, se é o momento certo ou não de fazer o degelo. Comparando os dois sistemas, o sistema eletrônico e o sistema mecânico, eu digo que o sistema eletrônico é um sistema inteligente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte: eu tenho um refrigerador na minha casa, está ligado lá normalmente. Num determinado dia, eu decido ir viajar. Vou viajar para uma casa de veraneio, passar uma semana fora. E aí eu penso assim, bom, se eu vou viajar, eu não preciso deixar o meu refrigerador ligado uma semana ali ocioso. Então eu vou e desligo o meu refrigerador da tomada. Desligando o refrigerador, se tinha algum gelo na evaporadora, com o tempo, com o passar das horas, esse gelo vai derreter e naturalmente ele vai descongelar. Imagina a situação. O meu refrigerador é um refrigerador um pouco mais antigo e utiliza o timer mecânico. Vamos supor que esse timer ele estava trabalhando ali, ó, na parte de refrigeração, 1 hora, 2, 3, 5, 6, e aí ele trabalhou na parte de refrigeração até 7 horas e 50 minutos, tá? 7 horas e 50 minutos, quer dizer, faltam 10 minutos, faltariam 10 minutos para ele fazer o degelo automaticamente. Só que eu desliguei ele da tomada. No momento que eu desliguei, meu timer parou na posição que estava e o gelo que tinha se formado dentro do equipamento derreteu. Viajei, fiquei uma semana fora. No dia que eu retornei para casa, eu estava muito calor e eu falei, bom, vou passar no mercado, vou comprar uma garrafa de refrigerante, uma latinha de refrigerante, né, pequena. Vou chegar em casa, vou ligar meu refrigerador e vou colocar essa latinha no freezer para ela gelar o mais rápido possível, porque está muito calor, quero tomar um refrigerante. O que vai acontecer? Eu vou chegar em casa, vou ligar o refrigerador na tomada, o meu compressor vai ligar. Mas esse compressor, ele vai funcionar durante 10 minutos, que é o tempo que faltava para entrar em degelo. Após 10 minutos, foi tempo suficiente para se formar gelo nessa evaporadora? Foi tempo suficiente para a temperatura interna desse equipamento cair? Não, 10 minutos não é o suficiente para isso. Só que após 10 minutos, meu timer vai desligar o compressor e vai tentar fazer o degelo. Só que a temperatura aqui não está tão baixa, não tem o gelo na minha evaporadora, então também não vai fazer o degelo. Então o meu refrigerador ele vai ficar ali 10 minutos parado, sem produzir gelo, sem fazer degelo, sem fazer absolutamente nada. Então só após desses 10 minutos é que o meu timer vai voltar para a posição do compressor, vai rearmar esse compressor e aí começar a gelar a minha lata de refrigerante. Só que vamos pensar um pouco. Do momento que eu liguei esse refrigerador na tomada até ele começar o processo de gelar essa lata, já se passaram 20 minutos que o equipamento ficou ligado ali, inerte, sem produzir nada. Já a placa eletrônica, eu digo que ela é inteligente, por quê? Numa situação como essa, onde eu desliguei o equipamento da tomada,
próximo de fazer o degelo, porque aqui ela vai marcando o tempo também. Então eu desliguei ele da tomada próximo de fazer o degelo. Fiquei uma semana fora. É tempo suficiente para derreter qualquer gelo que tivesse se formado ali na minha evaporadora. No momento que eu cheguei em casa e religuei esse equipamento, a minha placa eletrônica ela faz a leitura desse sensor da parte de cima. Como se ela perguntasse assim: sensor, existe gelo aí? E aí o sensor vai responder da maneira dele, que a gente vai ver o funcionamento do sensor, mas o sensor vai responder: não, não existe gelo aqui, não tem gelo nenhum, pelo contrário, está quente aqui em cima. A placa vai entender o recado e vai falar: tudo bem, então vou gelar. Ela não entra no modo de degelo, ela vai ficar produzindo gelo até que o sensor identifique: ó, a placa, tem muito gelo aqui em cima. Vamos parar um pouco de produzir gelo e vamos degelar. Esse sensor de cima, aqui recapitulando, esse sensor de cima informa para a placa se tem gelo e o sensor de baixo controla a temperatura geral do equipamento. Sensor de temperatura é um componente também que pode causar defeito no refrigerador. Pensa comigo, se o sensor é o responsável por informar para a placa a temperatura interna desse equipamento, se esse sensor ele errar essa medição para qualquer valor de temperatura, vai causar um problema. Se esse meu sensor estiver informando para a placa que não existe gelo dentro desse equipamento, o que vai acontecer? A minha placa ela não vai fazer entrar em degelo nunca. Ela vai ficar ali o compressor funcionando o tempo todo. Só que se o sensor estiver ruim, né, estiver mentindo para a placa, o que vai acontecer? Vai produzir muito gelo, vai bloquear a passagem de ar frio de cima para baixo, vai gelar em cima e não vai gelar embaixo. Por outro lado, se esse meu sensor estiver com defeito e estiver informando para a placa